Bora, pessoal? Tudo bom com vocês? Vamos pro concurso, pro questionário da LDB, para o nosso concurso da Secretaria de Educação de 2024. Considerando as definições, questão 1, já vamos direto. Considerando as definições gerais, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que é a 9394 de 1996, julgue o item a seguir. Esse modelo de questão não vai ter na nossa prova, mas receba essa questão aí. O Estado garante o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio a todos os que não concluíram na idade própria. Certo ou errado? Certo. Sim. Artigo 4º, inciso 4 da LDB. Diz exatamente isso. O Estado tem que garantir o acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio, inclusive para quem não concluiu na idade correta. Aqui agora a questão 2, também do CESP, mas no nosso modelo. Aqui tem 5 opções, mas no nosso concurso terá só 4. De acordo com a LDB, a educação... Ah, tá, eu não mostrei não, né? Vou mostrar para vocês, ó, já até destaquei, ó. Artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, olha aqui, garantia de, entre outras coisas, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Certíssimo. Vamos para 2. De acordo com a LDB, o conselho escolar deve ter caráter deliberativo e contar com a participação dos estudantes, responsabilizar-se pelo transporte escolar dos estudantes, informar aos pais da frequência do aluno, administrar o pessoal da escola, elaborar normas de ensino. Vamos lá, elaborar normas de ensino. Conselho escolar não elabora normas de ensino, né, pessoal? Quem elabora normas são as assembleias, os governos por meio de decreto. Nem pensar. Administrar o pessoal da escola, administração de pessoal é direção, né? Nada de conselho. Informar aos pais frequência, isso aí é direção também. Direção por meio da equipe pedagógica, que informa aos pais da frequência do aluno. Responsabilizar-se pelo transporte, que, nem pensar, né? É o Estado que se responsabiliza pelo transporte, sim. Os conselhos escolares, eles têm caráter, nesse caso. Em Minas a gente usa falar o colegiado. O conselho escolar é a mesma coisa. Tem caráter deliberativo, porque há deliberações feitas por esse conselho, e contar com a participação dos estudantes. Sim, o colegiado tem estudantes também. Muita gente pensa, poxa, estudantes? Estudantes também. E eu posso provar o que eu estou falando. Vamos lá, então. LDB, artigo 14 da gestão escolar. Olha só, já até destaquei aqui para vocês verem do que eu estou falando. Olha só. O conselho escolar, órgão deliberativo, pronto, já matou a questão, será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares das seguintes categorias. Olha as categorias. Para quem está na escola já sabe disso. Mas para você que não está ainda na rede estadual, você pode estar pensando assim, será que é assim? Olha as categorias. Além do diretor, tem que ter a categoria dos professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis, membros da comunidade local. Então, todos esses, obrigatoriamente, têm que fazer parte dos conselhos escolares. Em Minas, como eu disse, na rede estadual é chamado de colegiado. Vamos voltar para o nosso questionário. Questão 2, né? Então temos aqui opção A, corretinha, o resto está errado. Vamos embora para frente. 3. Instituto AOCP. A Lei de Diretrizes e Bases define a composição dos níveis escolares que fazem parte do Sistema Nacional de Ensino. Quais são os níveis da educação escolar nacional? Educação básica é composta pelo ensino fundamental e ensino médio. A educação escolar é composta por 2 níveis de educação básica, formada pela educação infantil, fundamental e médio, e educação superior. O ensino fundamental é a primeira etapa da educação básica, seguida pelo ensino médio. A educação básica tem duração mínima de 5 anos e máxima de 9. A educação de jovens e adultos, a EJA, é uma modalidade de ensino destinada a não concluir os estudos na idade regular. Vamos começar pelos absurdos da questão. Vamos pela E. A educação de jovens é uma modalidade destinada a não concluir os estudos na idade regular. Me ajuda aí, né? O EJA é para ajudar aqueles que não conseguiram concluir na idade
própria. Não é para isso, não é o destino, né? Não é a intenção da EJA, não. É resgatar aqueles que não concluíram na idade regular. A educação básica tem duração mínima de 5 anos e máxima de 9. Onde é isso? Se a educação básica começa do 0 aos 17 e é obrigatória, vai dos 4 aos 17, como assim vai durar mínimo 5 anos? Só se foi nos anos 1930, né? Nada a ver. Temos ali dos 4 aos 17 anos a básica obrigatória. E dos 0 aos 17 anos, a básica, em geral. O ensino fundamental é a primeira etapa da educação básica? Não. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. O ensino é a etapa intermediária, né? Ensino fundamental. A educação escolar é composta por 2 níveis. Será que são 2 níveis? Educação básica formada pela educação infantil, fundamental e médio e ensino superior. Bom, eu não vou fazer suspense, não. É isso mesmo. A educação tem 2 níveis, já falei isso, são só 2 níveis. Educação básica e ensino superior, tá bom? E vamos ver o que está errado na A. Educação básica é composta pelo ensino fundamental e ensino médio, tá? E infantil não conta, não. Educação infantil não conta, não. Tá tudo errado, então letra B. Vamos para a próxima. Muito bom, pessoal. Questão 4, banca CESP novamente. 2 alunos de uma turma, aqui tem uma historinha, né? Algumas questões costumam vir com umas historinhas. 2 alunos de uma turma do ensino fundamental de uma escola não estão participando das aulas e das atividades remotas durante a pandemia. Ou seja, tá e não tá, né? Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta considerando as disposições da LDB. Letra A. A escola deve disponibilizar a vaga dos referidos alunos para outros que estejam mais interessados em estudar e em participar das atividades. O professor deve continuar exercendo suas funções normalmente, sem comunicar a ausência dos alunos à coordenação. O importante é que eles voltem a participar das aulas quando estas forem ministradas presencialmente. O professor deve comunicar opção C. O professor deve comunicar esse fato à equipe gestora e à coordenação para que juntos busquem alternativas para a participação dos alunos nas aulas e nas atividades. Letra D. A escola deve aguardar que as famílias dos estudantes justifiquem a falta de participação nas atividades remotas, uma vez que a família é a única responsável pela frequência do aluno. E a letra E. A escola não deve preocupar-se com esses alunos, pois em situação de pandemia deve-se dar atenção apenas aos estudantes e familiares que estejam interessados nas atividades propostas. Vamos fazer o mesmo esqueminha, vamos começar da E para trás e ver o que tem de absurdo. A escola não deve se preocupar com esses alunos? A escola deve se preocupar com os alunos que pertencem, que estão matriculados nela sempre. Então já começou errado, isso aqui não tem como estar certo. Pois em situação de pandemia deve dar atenção apenas, pessoal, falou apenas, você já abre o olho, vai dar atenção apenas aos estudantes e familiares que estejam interessados. O problema é isso, a gente ouve muito falar, nossa, os alunos são tão desinteressados, não vou ligar para eles, né? Assim não. Se tão desinteressados, que busquemos formas para que eles fiquem interessados. Esse negócio, são desinteressados, a culpa é deles, da família deles. Não, isso é que tá tudo errado, segundo a LDB. A escola deve aguardar as famílias dos estudantes, que elas justifiquem a falta de participação, já começa errado. Aguardar que elas justifiquem. Poxa, não, tá tudo errado. A LDB fala que a escola tem que fazer a busca ativa, sim, nas atividades remotas, uma vez que a família é a única responsável pela frequência do aluno? Lógico que não. A escola precisa monitorar a frequência do aluno sem sombra de dúvida. Erradíssima. Vamos para C aqui, voltando aqui e vendo o que tem de errado. O professor deve comunicar esse fato à equipe gestora e à coordenação para que juntos busquem alternativas para a participação dos alunos nas aulas e nas atividades? Sem dúvida. Letra C, corretíssimo. É isso mesmo, o professor tem que comunicar essa falta desse aluno à equipe gestora e também à coordenação, para que todo mundo vá buscar formas que ele volte a participar das aulas, mesmo as remotas. Isso aconteceu, né? Muito. A B, vamos achar o erro da B. O professor deve continuar exercendo suas funções normalmente sem comunicar, não. Acabamos de falar que tem que comunicar. Dos alunos da coordenação, não. Tá tudo errado.
Todo errado, tem que comunicar sim. O importante é que eles voltem a participar quando elas forem ministrar presencialmente. Aí fica 2 anos sem escola. Não, tudo errado. A escola deve disponibilizar a vaga dos alunos para que. Ó, novamente, ó. Já falo para você: não existe a palavra interessado. Não existe a palavra interessado na LDB. Esse negócio de aluno interessado. Não, não, esquece disso. O CESP é sem vergonha. O CESP sabe que há essa conversa nas escolas. Porque há realmente alunos desinteressados. E o CESP sabe que na sala dos professores essa conversa rola solta. Aquele aluno não aprende porque é desinteressado. Mas na LDB não existe essa palavra. Qualquer opção que fale que a LDB diz que tem que dar atenção aos interessados em detrimento dos desinteressados está errada. Não existe no regramento a palavra interessado ou desinteressado, tá bom? Então é isso mesmo. É a letra C, porque tem que buscar formas de participação desse aluno independente da situação, seja emergencial ou não. A OSP, a OCP, desculpa. De acordo com a LDB, a educação abrange os processos formativos que desenvolvem isso aqui, ó. Estamos falando aqui do artigo 1º ali. Vamos embora. Em relação à política pública, assinala a correta, ó. Já sabemos que estamos buscando a correta. Na prova você risca isso aqui, ó. Eu estou esquecendo de falar disso. Letra A. A educação é dever da família, da sociedade civil e do Estado. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a vida cívica, moral e ética e sua qualificação para o trabalho. Bonito, né? Mas não tem isso lá na... Vamos começar aqui. Não é sociedade civil. Já não tem a palavra sociedade civil. É colaboração da sociedade. Beleza. Seu preparo para a vida cívica? Não tem isso lá, não. Moral e ética? Não existe isso lá na LDB. Não está escrito dessa forma. Então, essa A está errada. Tá bom? A educação é dever da família. Tá? É dever do Estado, da família, com a colaboração da sociedade. É assim que está escrito. Dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, igual está aqui certinho, seu preparo para o exercício da cidadania. É isso que está escrito no lugar disso aqui, de vida cívica, moral e ética, e sua qualificação para o trabalho. Eles só trocaram isso aqui. Colocaram um civilzinho aqui também, que não está lá no texto. Mas, basicamente, só trocaram exercício da cidadania por vida cívica, moral e ética. Parece perfeito, mas não é o caso, tá? Vamos para frente. Letra C. Então, já sabemos que... A B, né? Desculpa. Letra B. Sabemos que a A está errada. Vamos para a B. A educação escolar é composta pela educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pelo ensino superior, que compreende as instituições públicas e privadas de graduação, e pela pós-graduação, que conta com as instituições de especialização lato sensu e estrito sensu. Vamos para C. Vamos discutir isso aqui. Uma das modalidades da educação pública é a educação especial, oferecida obrigatoriamente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, sofrimento mental intenso e altas habilidades ou superdotação. Letra D. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidades de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Letra E. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno do ensino superior e da pós-graduação internado para o tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Bom, vamos lá, vamos descobrir qual que está errado aqui. Não, a gente está gastando a certa, né, pessoal? Olha só, eu esqueci de marcar aqui para ficar bonitinho. Ah, não, marquei sim. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno do ensino fundamental e médio, é da educação básica e não do superior e da pós-graduação. Tá bom? Não é. Eu posso mostrar para vocês. Olhem só. Vamos aqui. Vou abrir a LDB para mostrar para vocês.
Olha só, aquilo que eu tinha falado antes, ó, educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, o trecho que eu li, inclusive, foi lá da Constituição, e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, onde colocaram moral cívica lá, e sua qualificação para o trabalho. Aqui a gente desce mais um pouquinho, lá para o 4A, artigo 4A. Olha só o que está dizendo. Estamos chegando. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica. Da educação básica e não do ensino superior, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência. Vamos lá. A questão aqui, então, está dizendo que é devido à família, eu já falei que isso aqui está errado, então está errado. A educação composta pela educação básica, a educação escolar composta formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, pelo ensino superior, que compreende as instituições públicas e privadas de graduação e pós-graduação, que conta com as instituições de especialização lato sensu e stricto sensu. Olha só, vamos lá, essa B. Essa B é maldade, vai me desculpar, mas é maldade. Tá errada a B? Não tá errada. E aí, então tá certo, né, professor? Não, não tá certo. Isso aqui realmente, na realidade, é assim. Educação escolar seria mais ou menos isso. Só que na LDB não trata desse texto. Não tem esse texto na LDB. A LDB não fala como é composta a educação escolar. Os arranjos escolares, eles são diversos e não é especificado, não tem só isso aqui, não. Não é só assim. Cadê o ensino médio técnico aqui? Cadê a EJA? Cadê? Não tem, tá? Tá errado. Não é só isso aqui. Tem um monte de modalidade que não está composta aqui. Então, tá errado. Não trata. O texto não é dessa forma. Tem isso, mas não é só isso. Uma das modalidades da educação pública é a educação especial. Sim, é oferecida obrigatoriamente na rede regular de ensino. Sim, para educandos com deficiência. Sim, transtornos globais do desenvolvimento? Sim. Sofrimento mental intenso? Não tem na LDB isso. Olha o que eles enfiaram aqui, olha. Só isso que está errado, o resto está certinho. Então, C também está errado. Tá bom? Vamos continuando aqui. Vamos lá. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Certinho, direito público subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, realmente não é qualquer pessoa, não, é qualquer cidadão. Grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Certíssimo. Letra D corretíssima. Tá desse jeito na LDB. Olha só, vou mostrar para vocês, para não restar dúvida. Olha só, na LDB, artigo 5º, acesso à educação básica obrigatória, direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. É isso aí, certíssima. Então já temos a resposta, letra D, e vamos para frente que tem muita questão, hein? São 30 aqui, pessoal. É muita questão. É com questão que se aprende. Selecom. A instituição escolar hoje está amparada legalmente pela LDB para exercitar sua autonomia, instituindo suas próprias regras para mudar e reinventar o currículo, a avaliação de aprendizagem e seus procedimentos. Lembrando que isso aqui, ó, é uma autonomia. Autonomia não é independência, não é soberania, não. Não vai fazer tudo que você quer, não. Vai fazer, você tem a sua autonomia para mudar, reinventar essas coisas, currículo, avaliação e tudo, dentro dos regramentos. Tem regramento para isso. Então não é assim, do jeito que você quer, não. Mas tem certa autonomia, sim. Tais mudanças devem compor o projeto político-pedagógico da escola e o, adivinha, quais são os dois documentos obrigatórios na escola e quais documentos podem fazer essas mudanças, essas reinvenções no currículo, na avaliação, nos procedimentos escolares. O diário de classe? Não, o diário de classe é para registro do que tem na sala de aula. Regimento escolar? Será que é o regimento escolar? Não vou fazer suspense, não. Letra B, regimento escolar. Certinho. O PPP e o regimento escolar são documentos obrigatórios que podem fazer isso, ó. As escolas instituem regras internas, obedecendo às regras, né, do país, as educacionais dos seus sistemas, e aí vai. Pode mudar, reinventar o currículo, ou seja, colocar ali
algo na parte diversificada. Óbvio que o seu currículo não pode modificar o que está na BNCC, mas a parte diversificada pode ser acrescentado. A avaliação de aprendizagem, ela pode ter uma pegada diferenciada, desde que seja formativa, né? Vamos ser espertos também, nada de avaliação somativa. A avaliação somativa é quando não tem jeito. O certo é a avaliação formativa, aquela ao longo do ano, processual, progressiva, e os seus procedimentos. E isso, obviamente, tem que estar no PPP e no regimento escolar. No referencial curricular, não. Referencial curricular é o currículo referência lá, por exemplo, de Minas. No plano de desenvolvimento institucional, não, nada a ver, isso nem tem isso lá. Vamos para a questão 7, meus amigos. Selecam de novo. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, são uma referência nacional para o ensino fundamental e constituem o primeiro nível de concretização curricular. Por sua natureza aberta e flexível, pode-se afirmar que são princípios atemporais, sem contextualização. Olha só, essa questão ela nem está muito ligada com a LDB, não. Tá? Mas eu vou te ajudar aqui porque a gente vai estudar. Ah, não, os PCNs, ó. Os PCNs, eles vieram, eu falei DCNs, desculpa. Os PCNs são os parâmetros que vieram antes da BNCC, já são antigos. Mas eles eram essas referências nacionais para a criação de livro didático, para a criação de currículos em geral. Mas eles não eram obrigatórios, diferente da BNCC, que é obrigatória, tá bom? São uma referência nacional para o ensino fundamental e constitui o primeiro nível de concretização curricular. Era uma referência. Hoje já estão lá, não perderam a validade, não. Mas ficaram obsoletos. Por sua natureza aberta e flexível, e era assim, aberta e flexível, diferente da BNCC, que não é aberta nem flexível. Somente o Conselho Nacional de Educação pode mexer nela, com o aval do Congresso, e é uma luta. Não vem ao caso. Agora, pode-se considerar que os PCNs... Eu não sei por que eu coloquei isso aqui, gente. Desculpa, questão pesada, tá? São princípios atemporais? Não, já começou errado, não. A sociedade, ela modifica, então os regramentos precisam ser atualizados. Os parâmetros também. Ah, mas a BNCC é imutável? Você não acabou de falar que não dá para mexer? Lógico que dá para mexer. Não é assim. Você vai ter que seguir o que está ali. Havendo modificações, Congresso Nacional, MEC... Conselho Nacional de Educação, sociedade civil, pum! É claro que muda, nada é atemporal. Não tem esse negócio de princípios atemporais em regulamento educacional, não. Já falou isso, já está errado. Sem contextualização histórica, oxi, sem consonância com a realidade social, não. Nenhum regramento pode vir sem contextualização histórica. Não pode ter princípios atemporais, tá? A LDB é uma prova disso, gente. A LDB modifica dia sim, dia também. Já tem atualização nessa data que vocês estão vendo aí. Já tem atualização que não está prevista, não está composta na LDB que eu coloquei agora em junho desse ano de 2024. Atualizei ela em junho. E já tem dispositivo atualizado depois desse período. Não se preocupe que eu vou trabalhar com ele, tá? Separado, não vou não devem propiciar incentivo à discussão pedagógica interna dos docentes. Gente, sempre... Isso aqui, tá louco? Sempre deve ser propiciado o incentivo à discussão pedagógica. Os professores, os docentes precisam sempre debater melhores formas de trabalhar, melhores pedagogias. Por isso que existe módulo, pessoal. Por isso que existem essas horas extra classe. Justamente para isso, essas reuniões são para isso. Debate pedagógico, principalmente, para buscar um melhor caminho. Então isso aqui tá tudo errado. Devem sim. Esse não aqui que fez errado. O resto tá certo. Se impõe. Já começou assim, ó. Se impõe. Será que se impõe mesmo como uma diretriz obrigatória? Então, não. Se fosse a BNCC, até aqui estaria certo. Sem a ocorrência de adaptações locais ou regionais. Não. Nem a BNCC estaria correto, porque a BNCC também admite adaptações locais ou regionais na sua parte, obviamente, diversificada. A BNCC não foi escrita em pedra, não. E outra coisa, ela deixa o espaço, o tempo, a carga horária específica para essas adaptações locais e regionais. Adaptações não. Intervenções no currículo. Intervenções basicamente voltadas para a sua região. Cada região tem a sua parte diversificada ali. Então sobrou só a D, certo, né, pessoal? É isso que a gente está caçando, Podemos afirmar que
exige adaptação para a construção do currículo de uma secretaria de educação ou outra escola. Sim. PCN era só uma adaptação. Aqui eu não sei por que eu coloquei PCN não, tá? Mas foi bom que eu expliquei alguns conceitos que ajudam em outras questões. Agora vamos lá, Selecom. Segundo Mota, 1997, o significado do termo diretrizes e bases, constituídos no próprio título da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, são respectivamente. Aqui está perguntando simples assim, o que são diretrizes e o que são bases? Foi muito além do texto da lei, né, pessoal? Olha só como a Selecom às vezes é covarde. Mas isso aqui ó, tem que estar no edital. Se não tiver no edital, você não preocupa não. Vamos lá, diretrizes e bases são, respectivamente, um tratado teórico e filosófico de pedagogia, instruções normativas complementares à Constituição Federal. Não. Linhas a serem seguidas pelo sistema de ensino federal, normas legais fixas e atemporais. Opa, o que nós falamos? A Selecom gosta dessa palavrinha atemporal, né? Fique atento. Atemporal, às vezes, tem uma conotação positiva. Tipo assim, até, desculpa falar esse. As pessoas pensam assim, atemporal, algo é atemporal. Nossa, aquela música é atemporal, ou seja, ela ultrapassa todo o tempo. Ela foi construída lá, composta nos anos 80 e até hoje ela remete à realidade, aquela coisa toda atemporal. É bom, depende. As leis podem ser fixas, as normas legais podem ser fixas. O que nós acabamos de falar? Lógico que não. E atemporais, eu posso utilizar uma lei de 1940 e achar que está tudo certo? Para regramento jurídico, legal, seja ele qual for, não pode ter norma legal fixa. No Brasil ainda tem. Eu vou dar um exemplo. A 869 que a gente estuda aqui tem um monte de dispositivo velho que não se aplica. Tá lá. A Constituição já baniu e tá lá. É esdrúxulo aquilo. Mas existe ainda. Mas não pode. Tá errado. Regramento tem que ser contextualizado historicamente. Se for um regramento local, localmente. Ele tem que ser temporal, ele tem que atender a população naquele período. Ele não pode ser fixo, ele tem que ser flexível. É assim que funcionam os regramentos jurídicos, as normas legais, tá bom? C. Linhas que mostram o caminho. Estamos falando das diretrizes e bases. Linhas que mostram o caminho. Definem os objetivos e dão as finalidades. Alicerce, que servem para apoio, define o funcionamento e a instrumentação, desculpa. Vamos lá, eu vou só ler a D aqui para a gente finalizar essa questão e já explico a resposta. Regimento do Conselho Nacional de Educação. Diretrizes e bases. E suas portarias ministeriais, jurisprudência firmada, nada a ver. Nada a ver. É a letra C, tá bom? Mais uma questão também que saiu saiu, sei lá, eu devia estar meio cansado no dia que eu preparei esse questionário e fiz errado, desculpa. Esse tipo de questão não vai cair no seu concurso, não. Eu acho muito difícil. Porque diretrizes, eu falo isso direto. Diretrizes são os caminhos. Então, diretrizes são as linhas que mostram o caminho, que definem os objetivos, que dão finalidades. E essas são as diretrizes. A diretriz é isso. É o caminho. É o objetivo. No caso, são os caminhos. São os objetivos. São as finalidades. É isso que pode, eu diria que no Aurélio estaria assim, diretrizes. É isso. Quando se trata de regramento educacional, as diretrizes, toda lei que fala de diretrizes, já deixa claro, diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, ok. Essa palavra nacional que eu acabei de falar, ela deixa muito claro. Somente, presta atenção no que eu estou falando, é importante. Somente a União pode fazer regramentos de diretrizes e bases. Por isso que alguns municípios ficam proibindo coisas aí que não pode, aí vai para o STF derruba a norma. Ah, a escola não pode fazer isso. Quem define diretrizes e bases é somente a União, é privativo da União. Então, o município, estado que fica fazendo aí, tentando fazer regramento de diretriz, linhas educacionais por si só, sem debate com a comunidade, com a sociedade civil em geral, esquece, mesmo que tivesse, ele não tem poder para isso. Que define o objetivo e finalidade da educação? Não. Quem faz isso é só a União, por meio das diretrizes e bases. E o que são bases? Bases aí ficou fácil, alicerces. Se você vai construir uma casa, você precisa de uma base.
E o que que é a base? É o alicerce. Pergunta lá ao seu engenheiro para você ver. Não, precisa do engenheiro não, pode ir no pedreiro. O servente de pedreiro sabe disso, que a base são os alicerces. Que serve de quê? De apoio, que define o funcionamento e a instrumentação. Tá bom? Isso aqui, pessoal, saiu também um pouquinho fora do contexto, só que serviu aqui para aula também. Isso é importante. Algumas questões são maldosas. Ela sabe que ela sai um pouquinho fora do texto ali. Por quê? Vamos lá. Geralmente, a maioria das questões estão dentro do texto legal, dentro da norma que está no edital, a LDB, por exemplo. Só que de vez em quando, a banca gosta de peneirar bastante, passar aquela peneira bem passada. E aí ela coloca uma questão mais contextualizada, tirando um pouco do texto, do Ctrl+C, Ctrl+V, uma questão mais trabalhada, uma ou outra. Parte das questões de concurso são difíceis, são mais elaboradas, seja qual for a banca. Algumas são fáceis, outras médias, outras difíceis. Se você acerta as fáceis e as médias, você, na média dos concursos, você já está aprovado. Mas quem vai para as cabeças, vamos dizer assim, são aqueles que acertam também as difíceis. Algumas, não todas, não dá para acertar tudo. Então fica atento. E essas difíceis, geralmente, ela pega uma contextualização histórica, uma contextualização social, tem algo a mais do que o texto legal. Questão 9. CESP novamente. A educação bilíngue de surdos foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases por meio da Lei 14.191/2021. Isso aqui está lá no princípio, nos princípios, no 14º, no inciso 14º, com a nova modalidade de educação escolar independente da educação especial. Sim, verdade. Isso aqui é a parte introdutória. A educação bilíngue de surdos hoje é uma das modalidades de educação especial. Mas não é. Antes estava tudo dentro da educação especial. Tudo. O AE englobava tudo isso, inclusive a educação para surdos. Agora não, já tem uma diretriz, já tem um princípio específico para a educação bilíngue de surdos. Isso está no estudo que eu fiz de LDB. A gente tem isso tanto nos princípios, salvo engano, o 14º, o inciso 14º lá, do artigo 2º, e também a partir do 60. Está trabalhando a educação bilíngue de surdos. É realmente uma das modalidades da educação especial. Não está independente da educação especial. Tá bom? E essa oferta dessa modalidade, mas vamos deixar claro, também é AEE, não deixa de ser. Essa modalidade terá início do 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Eu não vou fazer suspense, não. É isso mesmo. Certíssimo. A educação bilíngue de surdos, ela vai do 0 e vai ao longo da vida. Assim como toda educação especial, tá bom? Embora ela seja independente, ela também é uma modalidade de educação especial. E é isso. Educação especial vai do 0 ao longo da vida. Vai fazer pós-doutorado, você tem direito à educação especial. A partir dos 4 anos de idade, na pré-escola? Não, tá errado. É a partir do 0 ano. A partir do 1º ano de idade? Não, a partir do 0 ano. Né? Na creche se estenderá até o ensino médio? Não, ao longo da vida. Nos anos iniciais e no ensino fundamental se estenderá até o final do ensino médio? Não, ao longo da vida. A partir dos 3 anos da pré-escola se estenderá até o ensino médio? Não, ao longo da vida, já falei. Tá bom? É isso. Nada de 4 anos que vai só até o ensino fundamental, não. Letra A, perfeito. Lembra disso. Lembra de uma coisa. A educação especial por meio do AEE e a educação bilíngue de surdos também estende-se ao longo da vida. Tá bom? Não é só na educação básica. A educação especial é ao longo da vida. É a única modalidade de ensino prevista na LDB que se estende ao longo da vida. Eu estou fazendo pós-doutorado, não importa. Você tem direito à educação especial, você tem direito à adaptação de conteúdo, adaptação de currículo e aí vai. Tá bom? Ao longo da vida. Não esquece disso. Educação especial é ao longo da vida. Se você errar a questão disso na prova, olha lá, hein? Questão 10. CESP novamente. Certo ou errado? Aí o bicho pega. Vocês sabem como é que funciona o certo ou errado, né? Não vai ter na nossa prova, mas é terrível. Se caísse um negócio desse aqui, aí você podia chorar. Que é terrível. Por que terrível? Porque se você acerta, você ganha um ponto. Oba! E se você erra? Você perde um. Terrível. Texto associado. É vedada, é proibida a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, dada a impossibilidade da transmissão do conhecimento prático em razão de docente
e estudante estar em ambientes físicos diferentes. Ah, o Telecurso 2000, vocês lembram dele? Era a distância. Pois é, lembra do Instituto? Ah, não, eu tô ficando velho, gente. Instituto Brasileiro, Nacional Brasileiro. Eita, esqueci. Eu fiz um cursinho de manutenção de computadores lá. E vinha até pelo correio, umas plaquinhas mãe, era muito da hora. Então isso aqui tá errado, tá? Educação técnica pode ser à distância sim, sem problemas, tá bom? Vai cair isso na prova? Dificilmente, tá bom? Dificilmente. Continuando aqui, vamos para frente. Questão 11. A Banca Selecom novamente. A Lei 13.415, de fevereiro de 2017, também conhecida pela reforma do ensino médio, alterou a LDB, definindo que, ó, estou falando da BNCC lá, ó, do novo ensino médio também. Vamos lá. O que é que foi definido naquela lei de 2017? Filosofia e sociologia passam a ser componentes obrigatórios nos 3 anos do ensino médio? Não. Quem é obrigatório nos 3 anos do ensino médio é português e matemática, tá bom? Tá errado. Língua espanhola passa a ser componente obrigatório? Não, facultativo. Geografia e história permanece como componente obrigatório nos 3 anos do ensino médio? Não, já falei. Só português e matemática, que é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Língua portuguesa, matemática e língua portuguesa passam a ser os únicos componentes obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. Certinho, letra D. É assim que tá lá, gente. Sinto muito, mas é assim que tá lá, não tem o que fazer não. Os 2 únicos componentes obrigatórios nos 3 anos do ensino médio são matemática e língua portuguesa, tá bom? Não vou nem aprofundar, não vou nem mostrar lá. Quer acreditar, acredita. Mas vai lá e olha pra você ver.